Hebreus capítulo 12, versículo 14. Lemos assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sentado, irmãos. Como eu estava falando, nós vamos falar um pouquinho sobre santificação. E já desde já vou te dar a definição. Segundo o dicionário Almeida, dicionário bíblico Almeida, diz assim que santificação é um ato ou estado, um processo de tornar-se santo. O que é santificação? É um processo. Você está no processo. Outra definição que o dicionário dá, a segunda definição é que é realizada na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Quer dizer que a santificação não é porque você quer, é o Espírito Santo que vai agindo em você. O Espírito Santo vai agindo em você e você vai sendo moldado, como nós falamos no último domingo. O oleiro vai amassando o barro e ele vai dando forma. Porque você aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador, você voltou para a olaria. Você voltou para a olaria de Deus. E lá você foi moldado novamente. O Senhor vai começar a te amassar. O Senhor vai começar a moldar o vaso. E Ele vai moldando como Ele quer. Então esse processo, essa ação, esse processo é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Então a santificação é um processo. Ser santo não. Nós não podemos dizer que nós somos santos. Deus pode até chamar a sua igreja santa, separada, exclusiva, mas nós sabemos que não somos santos, nós estamos santificando. A santificação é um processo. Ser santo é puro, perfeito, nós não somos isso. Deus vai nos santificando, nos aperfeiçoando à medida que vamos nos aproximando dele. Como está em Oséias 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é um processo, né? Então você está nesse processo de santificação. Então vamos falar um pouquinho sobre santificação. E a santificação é a ação do Espírito na nossa vida. E como é bom você ver o Espírito Santo agindo em você. Ele vai te moldando, tirando aquilo que, como oleiro, como eu falei, você volta para a olaria. Ele volta para as mãos do oleiro e ele vai amassando o barro, tirando as impurezas, e ele vai deixar você numa forma que lhe agrada. Então o texto que lemos nos mostra a necessidade do salvo de buscar duas coisas que parecem muito difíceis. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém irá a Deus. Parece ser muito difícil aqui, duas coisas: seguir a paz com todos e santificação. Você se santificar e ter paz com as pessoas, ter paz com os irmãos, ter paz com a igreja, parece que é algo muito difícil, né? É como que esse texto que nós vemos mostra a necessidade do salvo buscar o quê? Uma harmonia, né? É alguém que busca uma harmonia entre a paz e a santificação. Ele quer se santificar no meio do mundo impuro, no meio do mundo perverso, pecador, mas ele também quer ter paz no meio da igreja, na sua família. Então ele quer ser aquela pessoa da paz. Se você já leu os 4 evangelhos, mais precisamente de Lucas, que trata com mais minuciosidade, Lucas é mais minucioso nos atos de Cristo. Você vai ver que Cristo, em momento algum, impôs a sua fé. Em momento algum ele impôs aquilo que ele cria, mas ele se aproximava das pessoas e com a simples conversa transformava aquelas pessoas. Porque ele demonstrava amor e interesse pelas pessoas. Exemplo é a samaritana no poço de Jacó. O Senhor começa puxando conversa com a mulher.
ouvindo-a, né, dando atenção. O texto que lemos mostra essa necessidade da gente ter uma harmonia entre a paz e a santificação. É como alguém que tem um espírito pacífico, ele quer pacificar as coisas. O servo de Deus, ele é o homem da paz, a mulher da paz, né? E é dever do crente buscar essa harmonia entre paz e santificação entre o povo de Deus. Você não pode estar no processo de santificação e causando problema no meio da igreja. Eu não estou falando de coisas externas, falando, às vezes estamos num processo de santificação, e esse processo de santificação, você começa a orar, buscar o Senhor, começa a se encher do Espírito Santo, e você começa a achar que é melhor que o outro. Isso é ruim, isso não é buscar paz, isso é querer ser melhor, orgulhoso. Eu não posso ser orgulhoso, eu não posso achar que sou melhor. Eu devo buscar então a harmonia entre a igreja do Senhor. Lembra que Paulo disse: suportai-vos uns aos outros em amor. Pastor, eu tenho que suportar meu irmão, tem em amor. Às vezes Paulo levar as cargas uns dos outros. Eu preciso então buscar essa harmonia entre santificação e o meu irmão. Que é dever do crente buscar essa harmonia até com os pecadores. Sabia? Nós não podemos querer que o pecador pense como nós. Ele não pode pensar como você que lê a Bíblia todo dia. Ele não pode pensar que como você, ainda que você não leia todo dia, mas você está nos cultos 1, 2, 3 vezes por semana, ainda que seja uma vez por semana, você ouve a palavra uma vez por semana, você lê a palavra quase todo dia, então você é diferente das pessoas lá fora. Você tem um conhecimento que elas não têm, né? Então eu não posso querer que o outro pense que nem eu. Jesus chegou para a samaritana, como disse, e puxou conversa com a mulher. Começou a questioná-la. E ele conhecia a vida daquela mulher. Porque como homem, ele era o Filho de Deus que se fez carne. Mas como Deus, ele era o Deus que se fez carne, e ele sabia todas as coisas, como Pedro disse: tu sabes todas as coisas. E João. E ele falou: vai chamar teu marido. A mulher baixou a cabeça e disse: eu não tenho marido. Ela convivia maritalmente com o homem, mas não era casada. Viu como a gente fala hoje, amasiada, amigada. Amigado com fé, casado é, minha mãe dizia. De ouvir já, mas não é. Não é. Casamento é feito por votos. Quer seja na igreja, no altar, ou diante do juiz, lá você faz votos de fidelidade. Nem na união estável não tem esse voto, é só o casamento. Então o casamento é importante. Então eu preciso entender que eu não posso achar que o outro vai pensar como eu penso. Eu não tenho o mesmo conhecimento que eu. Não podemos lá no seu trabalho, irmão, você está buscando santificação. Você ora, você procura pensar antes de falar, você procura preocupar com as suas ações, mas você não pode ficar falando de Cristo o tempo todo, você se torna uma pessoa chata. Você deve buscar o equilíbrio. Lá no seu trabalho, a melhor pregação é sua ação. Até rimou, né? A melhor pregação é sua ação. Suas ações devem falar por você, o seu comportamento, a sua maneira de agir e falar. As pessoas têm que ver Jesus em você. É difícil? Claro que é. E tem pessoa que dá vontade de arrumar a mão dela. Ou não dá? Claro que dá. Dá vontade de andar lá para qualquer lugar. Ou não dá? Claro que dá. Nós somos seres humanos, gente. Mas nós não fazemos isso por quê? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. As pessoas querem em nós, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, um deles é
criticar, tornar aquele crente chato. Não. Você pode escutar as histórias do seu no seu trabalho, quem convive com pessoas de outras denominações, de outras fé. Você pode escutar de vez em quando dar sua opinião, de vez em quando você fala o amor de Cristo, mas é quando surge a oportunidade, a hora. Porque se você é servo de Deus, Deus vai te dar a oportunidade. Vai ter um problema, vai buscar sua ajuda, aí é a hora de você falar do seu Deus, da sua fé. Isso é seguir a paz com todos, irmãos. Tem pessoas que por se acharem que são salvas, né, entre aspas, ele não tem mais amigo, colega no mundo, não fala oi, não convive, não, irmão. Você precisa continuar com as suas amizades lá no mundo. Quando eu digo amizade, não é amizade íntima, seus colegas, conhecidos, porque senão como é que você vai aproximar e falar de Cristo para ele? Se você não dá nem um bom dia, boa tarde. Já pensou? Não tem como. Aí você não vai conseguir ganhar alma mais. Seguir a paz com todos é deixar que as pessoas vejam as qualidades de Cristo em você. Você precisa demonstrar as qualidades de Cristo em sua vida, sem uma única palavra. Vai lá e falar para você aquilo ali é diferente. Nunca vi ele xingando, amaldiçoando, nunca vi ele reclamando, nunca vi ele falando isso ou aquilo. Tem sempre uma palavra amiga, está sempre falando, não vai dar certo, Deus vai abençoar. É esse tipo de crente que a gente tem que ser. Para termos paz neste mundo, não precisamos manter uma comunhão com Cristo. Porque o que faz você ter paz nesse mundo, com as pessoas, é você saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Lembra que eu falei no começo que a santificação é uma ação do Espírito Santo em sua vida. Se o Espírito está agindo em você, você consegue. Você consegue tratar as pessoas com dignidade. O mundo, irmãos, nunca precisou de cristão verdadeiro como agora. Nunca. Como agora não. Está faltando cristão. Está faltando homens e mulheres de Deus. Está faltando, como eu disse esse dia, está faltando as Noemi. Aquela que dá um exemplo. Aquela que as pessoas querem seguir. Está faltando homens e mulheres de Deus. Aqueles que são como Ana, que vai clamar, chora, derrama suas lágrimas perante o Senhor, e a partir do momento que clama, a tristeza vai embora, porque entregou tudo na mão do Senhor. O mundo está carente das qualidades do cristão. Quais são as qualidades do cristão? Não é fruto do Espírito, não é o Espírito Santo. Qual é a qualidade do cristão? Humildade, gentileza, unção de Deus, bondade, generosidade, domínio próprio. O cristão tem que ser humilde, o cristão tem que ser generoso. Cristo diz, Mateus 11, aprendei de mim, eu sou manso e humilde. Se você não tem humildade, não é cristão, não é seguidor de Cristo, por assim dizer, né? Se você não consegue reconhecer os seus erros, você não consegue seguir a Cristo de perto. Se você não consegue amar o próximo como ele é, você não consegue ser um seguidor de Cristo. Demonstrar amor às pessoas, não ao pecado que a pessoa faz. Quando eu demonstro amor pelas pessoas, pelo primeiro passo, eu vou tratar elas com respeito. Eu vou honrar o que elas fazem. Eu vou ser uma pessoa gentil. Eu vou demonstrar o som de Deus na minha vida, como Cristo com a samaritana. Eu vou me aproximar dela querendo entender e conhecer a sua história. Falar do outro é fácil, né? Falar do outro é fácil. Por que o outro enche a cara? Falta de vergonha na cara. Talvez não é falta de vergonha na cara, não, porque não tem domínio próprio, a gente sabe disso. Mas talvez o que está passando, o único socorro que está tendo é esse. Então você precisa se colocar no lugar do outro, para você tentar entendê-lo. E o Espírito Santo faz isso na nossa vida. E o que é a santificação?
Santificar nossa vida, irmãos, em meio a tanta maldade. Como é que eu faço isso hoje em dia? Se ter a paz com as pessoas já está difícil, ter paz dentro de casa não está o problema. Quer ver o problema acontecer em alguns lares? Vai lá, corta a internet, fica uma semana sem internet, desliga a televisão uma semana para alguns lares para ver. Tem um lar que aconteceu isso. Como vou santificar a minha vida em meio a tanta maldade? Como Noé. Olha o que 2 Pedro 2,5 diz. Noé foi chamado de pregoeiro da justiça e não perdoou o mundo antigo, mas mandou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Coloca na King James aí. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Havia impiedade muito grande no mundo. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. O mundo estava muito ímpio. A impiedade tinha multiplicado. Deus falou assim: olha, o homem é mau, eu vou destruir todo. Você pode ler esse texto aí mais depois da sua casa. Pode ler lá em Gênesis, quando Deus fala com Noé sobre o dilúvio. É o fim de toda a carne é chegado. Faz uma arca, porque a maldade do homem chegou também. Havia muita maldade. Por que a Bíblia diz que Deus não poupou o mundo antigo? Porque o mundo daquela época estava corrompido. A corrupção tinha alastrado. Não estava buscando a Deus mais, não havia temor de Deus. Tudo aquilo que Adão e Eva passaram, tudo aquilo que a linhagem de Sete passou, tudo aquilo que aqueles homens de Deus passaram, todo mundo tinha esquecido. Aí no mundo, irmãos, servir a Deus está ficando uma coisa diferente. Mas mesmo assim, Noé conseguiu se manter fiel a Deus. Então você consegue também. Porque 2 Coríntios, lá em 2 Coríntios 5, verso 17, os irmãos conhecem. Lá pode colocar aí, 2 Coríntios 5, 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Maravilha, né? Se nós somos nova criatura, porque quando você nasceu, primeira coisa, você não nasceu por vontade própria, você nasceu por vontade do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe se uniram, se amaram e você nasceu. Agora, quando você aceitou Jesus, você decidiu, você tomou uma decisão. Porque Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos chegou falando com Cristo. Cristo falou assim: olha, quem não nasceu da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Por isso eu me digo: importa vamos nascer de novo. Nicodemos perguntou: Senhor, como é que eu vou nascer sendo velho? Tornarei a voltar ao ventre de minha mãe? Não, quem nasceu do Espírito é Espírito, quem nasceu da carne é carne. Cristo está falando desse novo nascimento, quando a pessoa decide mudar de vida e seguir a Cristo. Então agora você nasceu da água do Espírito, agora você é uma nova criatura. Agora Efésios 2,8 se cumpre na sua vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para você. Agora você nasceu de novo. Agora, se você nasceu de novo, como diz Paulo aí, as coisas velhas já passaram. Agora os vícios passaram. Agora a maldade passou. Agora a falta de educação ficou para trás. Agora, pastor, a falta de educação, a falta de cultura. Mas você acabou de ouvir agora, então você já sabe. Quando eu passar por alguém, bom dia, boa tarde, eu digo que eu sou educado.
conheço, se eu olhar para mim, eu falo do meu jeito. Porque isso não vai tirar pedaço de mim um pouquinho. Porque eu posso até não conhecer as pessoas do meu bairro, mas todo mundo sabe que eu sou servo de Deus, que eu sou da igreja. Se eu passo não falo nada, então o pastor é diferente, é esquisito, hein? Acho que é melhor como o outro. É assim que as pessoas pensam. Lá perto da sua casa é a mesma coisa. Ah, está indo para a igreja agora, não fala nada com ninguém mais. Nós devemos demonstrar a todos que agora nós queremos o bem para todos. Agora o meu desejo é que aquele que bebia não beba mais, que está bebendo não beba mais. Eu vou orar por ele, eu vou interceder por ele, as pessoas que eu conheço, porque eu não quero ele mais no vício. Eu quero que ele tenha uma vida boa, uma vida abençoada. Agora nós somos nova criatura e eu não posso agir mais como uma pessoa do mundo. Eu não posso pagar o mal com o mal. Eu não sei se eu estou pronto, se você está pronto para dar a outra face. Você está pronto? Se te bater na face, vira outra. Eu não sei se eu estou pronto. Nem sei se você está pronto. Se te mandar caminhar uma milha, caminha 2. Dá quem te pede e não volta as costas ao que te pede emprestado. Então eu preciso ser diferente. Eu agora sou servo de Deus, nós somos nova criatura. Nós não pensamos como o mundo, nós não temos o nosso padrão no céu. Tudo que a gente faz é para agradar aquele que nos chamou. Tudo que você tentar fazer, faça com o intuito de agradar a Deus. Lá no seu trabalho, não trabalhe só por causa do salário. Dê o seu melhor, porque lá você vai ser reconhecido por aquele que tudo vê. Um dia Deus vai reconhecer o seu esforço e vai te abençoar e vai abrir uma porta melhor. Deus é bom, não se preocupe. Por onde você for, deixa rastro de fé, de perseverança. Joga fora a incredulidade. Vai dar certo. Deus vai abençoar. Milagre vai acontecer. Vai melhorar. Você precisa crer. Paulo, a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu não posso olhar para o mundo mais não. Você não pode olhar lá para fora. Eu preciso, eu estou preocupado porque eu não me casei. Você tem que preocupar em agradar ao Senhor, que aquilo que é seu é seu. Deus vai te dar o melhor para você. Mesmo porque a Bíblia diz que eis vós servos dos pais. Esposa fiel é do Senhor. Isso vale para o homem também, para a mulher também. Quer se casar, quer ter uma vida abençoada, busque a presença de Deus. Porque eu lembro aqui de Abraão, estava velho, e preocupou: olha, estou ficando velho, meu filho já tem 40 anos, não casou ainda. Chamou Eliezer, o mais velho que ele tinha em casa, o servo fiel, que ia anteriormente, antes de Isaac nascer, ele ia herdar tudo que era de Abraão. Aquele servo muito fiel. Abraão confiava a vida nele. Vai lá na minha terra, na minha parentela, busca lá alguém para se casar com meu filho. Você teria coragem de chamar um escravo para escolher uma esposa para o seu filho? Teria, irmão? Chamou o escravo. E o homem era tão guiado por Deus que ele foi na presença de Deus. Chegando lá, ele orou, ele determinou: o Senhor vai ser assim. Eu vou pedir água e ela vai me dar água para mim e para os camelos. Sabe quantos litros de água o camelo leva? 60. Se tivesse um tanque vazio, é 30 litros cada um. E Eliezer ficou esperando, ficou olhando. Eu vou dar água para você e para o seu camelo também. Então, estou te dizendo para você que o que é seu é seu. Deus vai te abençoar. Não preocupe. Se preocupe só em fazer a vontade de Deus. Você tem que santificar a sua vida e procurar ter harmonia, ter paz com as pessoas aqui nesse mundo. Nós somos homens da paz. Como seria a paz com todos, a santificação ao mesmo tempo? Sendo
como Cristo. Não é ser como Ele, fazendo como Ele, seguindo o seu exemplo. Como? Não impondo a nossa fé, mas demonstrando a nossa fé. Eu não posso impor a minha fé. Eu não posso, quando meus filhos estavam comigo, até determinado momento, 13, 14, 15 anos, a gente falava até de certa forma, até obrigado, depois de certo momento não. A pessoa tem que crer, e ele precisa entender, ele tem que querer. Você tem que simplesmente demonstrar a sua fé, e não obrigar. Enquanto é criança, a gente ensina, orienta, corrige, que o caminho certo é aquele que a gente acha que é o melhor da palavra do Senhor. Mas chega um momento que você vai ter que apenas orientar. Então eu preciso viver a minha fé e não apenas falar dela. Eu tenho que viver a minha fé e não só falar. Tem crente que só fala. É o crente papagaio, está só falando. Você precisa viver a sua fé e não só falar dela. Você tem que buscar harmonia entre a igreja e os irmãos. E, principalmente, louvar o Senhor todos os dias pela sua salvação. Amém? Vamos ficar em pé.